Vamos começar aqui. As grandezas, elas, da física, elas podem ser... Juliana, né? Podem ser escalares, né? São as grandezas da física que não precisam nenhuma outra descrição que não seja o seu módulo e unidade. São várias, né? Temperatura, pressão, concentração, massa, tempo, comprimento, né? Várias. E mesmo o módulo da velocidade, né? O módulo, apesar da velocidade ser vetor, se a gente está tratando ele como módulo, somente o número, a grandeza e a unidade é suficiente. Grandezas vetoriais, né, que precisam de direção e sentido, e podem ser representadas no espaço tridimensional por somas de componentes, né, o vetor A, esse vetor aqui, ele é representado no tridimensional por uma soma de vetores que a gente chama de base, né? A base, nesse caso, é uma base ortogonal. Esses vetores base eles são descritos em vetores em geral como negrito e minúsculo ou grifados, né? Ou letras com um grifo somente. Também pode ser representado, em vez de JK, como E1, E2, E3, que é a representação do Morrison, do Fate Morrison. E veja, como isso é um somatório, a gente pode reduzir essa representação para esse somatório, né, com índice J. E Einstein, quando fez os estudos dele, ele reduziu ainda mais para diminuir o trabalho escrevendo a equação. Como todo vetor tem esse somatório, nessa representação por somatório, não precisa você colocar o somatório, está implícito. Então, essa aqui é a notação de Einstein para vetores e tensores, né? O vetor ele é representado como um produto de um vetor unitário com índice, com sua coordenada aqui de mesmo índice, e o somatório desaparece. Também tem essa outra representação, né? A gente pode representar como um vetor linha, um vetor coluna e um vetor linha. A representação predominante em reologia é essa aqui. E a notação de Einstein, a gente vai usar essa notação algumas vezes. Grandezas vetoriais são grandezas que têm direção e sentido e magnitude, né? É a grandeza predominante na mecânica dos fluidos e na reologia. A reologia é um estudo do movimento, né? Em última análise, movimento de fluidos, né? Por que os fluidos se movimentam daquela forma, qual propriedade faz com que eles se movimentem daquela forma. E a gente faz isso por um balanço de momento, um balanço de força, e todas essas grandezas vetoriais, né? Magnitude, direção e sentido, isso aí não é novidade. Aqui tem as duas operações de vetor, né? A soma de dois vetores, obviamente, um vetor A mais um vetor B vai ser igual a um vetor C, que é a soma das suas coordenadas, né? Simplesmente somar as coordenadas dele funciona. E aqui a diferença entre dois vetores, né? Aqui a soma é muito intuitiva e aqui a diferença é menos intuitiva, né? Diferente de dois vetores, a gente precisa pensar um pouco para ter essa intuição. Também tem aqui extensão e contração, né? Você tem um vetor V, quando é multiplicado por um número negativo, que está pequenininho, menos 2, ele muda de sentido e tem uma extensão. E aqui esse vetor V é multiplicado por 1,5, um meio, ele tem uma contração. Isso aí todo mundo já sabe. Aqui uma lembrança, né? As operações vetoriais, né? Aqui está o produto escalar entre dois vetores, representado por A, B. Né? O resultado de um produto escalar é um número, é um escalar. Você começa com dois vetores. Esse A e B é o módulo, assim, do vetor A e o B, multiplicado pelo cosseno de θ. Aqui aquela propriedade importante, né?
que quando você multiplica o A pelo cosseno do ângulo na direção do outro vetor, você tem a projeção dele na direção do outro vetor, aqui do vetor B, né? E as coordenadas, a x, a y e a z, são projeções do vetor A nos eixos coordenados x, y, z. E aqui outra propriedade muito importante também, que o produto escalar entre vetores unitários, né, que aí JK são vetores unitários colineares, esse produto é 1. E se eles são normais, o produto é zero, porque o cosseno desse ângulo é zero, pi sobre 2. E observe também que quando você tem o produto escalar entre dois vetores iguais, esse ângulo aqui, o cosseno de zero, né, já que são vetores iguais, é igual a 1, e você tem como resultado o módulo do vetor ao quadrado. Isso aí não é novidade para todo mundo, né? Todo mundo já viu isso aí em algum momento. Isso aqui pode ser novidade. Isso aqui, como a gente representa o produto escalar na notação de Newton, né? De Einstein, desculpa, o produto escalar é simplesmente a multiplicação termo a termo desse produto aqui. Aí, se a gente expande, observe que a gente vai ter E1, escalar E1, e a gente viu que o vetor unitário E1, E2, E3, são os vetores unitários de JK, isso aqui é igual a 1, a gente viu no último slide, e se a gente tem E1, E2, por exemplo, o produto escalar é zero, né? Porque o cosseno do ângulo é 90 graus. Então, de toda essa soma, só ficam os vetores que têm, as coordenadas que têm o mesmo vetor unitário. O resultado é A1, B1, A2, B2, E3, que é um somatório, e que na notação de Einstein tem essa configuração. Beleza. Veja, é porque aqui cortou. Na notação de Einstein, você tem o vetor A, que é representado por esse somatório, o vetor B, que é representado por esse somatório. Aí a gente abriu lá essa soma A vezes B, e aí se a gente colocar na notação de Einstein isso aqui, a gente retira o somatório, porque o somatório está implícito. Aí quando você tem um produto escalar, para esse produto escalar, ele vira esse operador aqui, que é chamado delta de Kronecker. O delta de Kronecker, ele quer dizer o seguinte: quando esses dois índices são iguais, J e M, se J for igual a M, o delta de Kronecker é igual a 1. Se os índices forem diferentes, o delta de Kronecker é igual a J. Então, aqui a gente vai ter... Isso aqui seria somatório em I, somatório em J, né? De I igual a 1 igual a 3, de AJ a M, vezes o delta de Kronecker. Aí toda vez que... Opa, JM, né, que eu coloquei. Esses índices são mudos, que a gente chama, né? A gente pode mudar nosso bel prazer. Toda vez que J for diferente de M, isso aqui é igual a zero. Então, esse produto é igual a zero. Então, é como esse produto só é diferente de zero quando esses índices são iguais. Então, é como se tivesse um índice só. Então, posso escolher o índice J e fica AJ, que devia ter botado B, né? Para ficar mais simples. QJ. Eu errei muito nessas transparências. BJ. E aqui a gente pode tirar o índice, fica o somatório,
BJ. Beleza? Essa é a notação de Einstein para produto escalar. Tem o produto vetorial, né? Aí é uma notação um pouco mais complicada. E aí o produto vetorial é como se fosse, se eu me lembro bem, o volume de um paralelepípedo, né? Aqui representado por esses dois vetores. E o resultado do produto vetorial é um vetor normal ao plano dos dois vetores. E esse vetor tem coordenadas calculadas por esse determinante. Esse produto vetorial é usado um pouquinho na mecânica dos fluidos, não é muito, né? Mas principalmente nos exemplos que a gente precisa de um rotacional, né, para descrever vorticidade de fluido. Na reologia não é muito comum, mas aparece em poucos exemplos. Também não é novidade para vocês. Aqui vem novidade, a gente já debateu isso aqui um pouquinho. Dessa vez os índices aparentemente estão certos, né? Quando a gente tem um produto entre vetores que a gente não vai executar o produto, mas manter as direções, né? Vamos pegar dois vetores U e V, vamos estender ele e vamos fazer o produto distributivo. E vamos guardar as direções desse produto. Não vamos fazer nenhuma operação com eles. A gente quer guardar isso de alguma forma. Então aparece a segunda representação, terceira, né? A terceira representação importante, que são os tensores. Os tensores são a lista ordenada de um produto entre dois vetores em que a gente guardou as direções de sentido, não fizemos as direções de sentido, não fizemos nenhuma operação. Esse produto é chamado diádico e os elementos e o tensor é dado por essa soma. Obviamente é inconveniente a gente ficar escrevendo essa soma, e os tensores, eles são representados por matrizes, onde cada elemento da matriz representa uma soma. Por exemplo, esse termo, um elemento da soma, txx, seria igual, na nossa notação ali em cima, a 1, 1. Né? Que seria esse termo aqui, seria equivalente a esse termo aqui. Esse termo A1, 2, nesse caso aqui, seria o TXY. A gente usa XY e 1, 2 livremente, né? Porque X ele, ele vem da coordenada no espaço tridimensional do vetor I ou do vetor E1, né? Então, E1, obviamente, a gente pode representar por 1 aí. Tanto faz chamar de T e U, qualquer nome que a gente seja. Essa aqui é a notação de Einstein. Veja, a gente tem aqui um duplo somatório, né? A gente pode pegar esse termo, essa soma aqui, e escrever um duplo somatório. Todo tensor tem esse somatório. Então, se todo tensor tem esse somatório, a gente não precisa ter o somatório. A gente pode tirar o somatório e, na cabeça da gente, já dizer que todo mundo tem esse somatório. Então, na representação de Einstein, um tensor é representado como a soma de dois vetores, né? Cá. Produto, eu falei soma, mas é o produto de dois vetores, é M, vezes a coordenada neles, né? Então, o tensor é a lista ordenada desses números aqui, né? A representação matricial dele é a lista ordenada. Beleza até agora? Sim.
O senhor cortou o seu microfone. Eu cortei o meu próprio microfone, né? Gustavo, já viu isso aí, não? Já, eu lembro da graduação. Legal. Alguém não viu, só o Alessandro mesmo, né? Eu não vi mesmo, não. Alessandro não viu, porque você não tem mecânica dos fluidos na graduação. A Priscila também não, né? Priscila entrou. Eu também não vi isso bem, não. Eu vi alguma coisa de matriz em álgebra linear, mas não assim desse jeito, dessa forma, né? É por isso que eu estou trazendo aqui para a gente homogeneizar o vocabulário. Tá bom. Então, veja, o tensor, a gente também tem os produtos escalares e vetorial, né? Tá certo. O produto escalar entre dois tensores. Aí eu não vou fazer a fórmula que é tranquila, né? O sobrescrito e mudou tudo, né? Veja, o produto escalar entre dois tensores A e B é definido por esse produto entre... A gente escreve o tensor, obviamente, na forma tensorial. Esses números aqui, A e B, que não estão em negrito, são escalares, então a gente traz para fora dos tensores, e fica um produto escalar. Agora a gente tem o produto vetorial entre essas duas díades, né? I e P são díades, e aí a gente pode separar esse produto em dois produtos escalares. A gente usa o delta de Kronecker, aí o produto escalar entre dois tensores A e B é igual... Esse produto é um número que é A, M, P, B, K, M. Veja, isso aqui está dizendo que é um número que é um somatório em que eu não botei os índices. Então, é I igual a 1 a 3. São três índices que tem aí, né? I igual a 1 a 3. Deixa eu ver só se está certo, porque por algum motivo, não sei se eu não gravei a transparência correta. J e M... Aqui, I e M é um índice só, eu vou botar M. E aqui, P e K é um índice só, MP. Então, aqui fica A, MP, tudo bem? E B, P, M. É essa a resposta. Então, são dois somatórios só. Está errado. Então, aqui botar MP aqui só para vocês não confundirem, né? Então, aqui seria somatório A, MP, B, P, M. Aí é só abrir o somatório, né? Aí vai dar um somatório de 9 termos, mas o que interessa aí, essas fórmulas, vocês encontram em qualquer livro de geologia, interessa aí que o produto escalar entre tensores, ele é também um escalar. Esse aqui é a propriedade mais importante do que eu vou falar hoje. Né? A gente viu que o tensor é uma lista ordenada de um produto diádico. Foi isso que a gente definiu o tensor, e ele serve para guardar esse produto diádico. Mas para que ele serve na mecânica dos fluidos? Né? Esse produto escalar aqui entre o tensor e um vetor pode ser, por exemplo, o vetor área. Aqui, esse vetor. Então, quando a gente multiplica um tensor escalarmente por um vetor, a gente obtém um vetor. Né? Aqui estão feitas as operações, como eu confundi muito o índice. Deixa eu conferir aqui, está certo? P e K vira uma mesma coisa só, aqui é o delta de Kronecker. Então, eu vou escolher P.
Então, aqui fica... Aqui não é A, aqui é T. T. Aqui está certo, aqui eu teria que conferir. Esse I aqui não, parece que não está correto. Mas veja, quando eu multiplico um tensor escalarmente por um vetor, eu obtenho um vetor. Então, a maior utilidade do tensor para a mecânica dos fluidos é que quando eu pego o tensor tensão. O que é o tensor tensão? É o tensor que descreve o estado de tensões em todas as direções possíveis no fluido ou em um plano. Aí veja, e multiplico ele pelo vetor área, eu vou botar área minúscula, multiplico escalarmente, eu vou ter a força por unidade de área. Na verdade, a força que atua sobre o plano. Vou botar aqui na mesma notação desse desenhozinho. Esse desenhozinho, em vez de usar o vetor área, ele usou o vetor normal, a área. Então, é a força por unidade de área, porque o módulo ele está desprezando. Ou a área unitária. Quando é esse n ponto, é um vetor normal unitário, né? Ou ele despreza a área, ou ele está fazendo uma operação por unidade de área. Esse é de um livro de reologia muito famoso, que chama Mascoco, e ele diz que o vetor ele serve, o tensor, para a gente não gastar muito tempo entendendo assim, direções e sentidos, porque o que importa para o tensor é que ele pega uma área e transforma, quando essa área é multiplicada, né, multiplicada pelo tensor, você obtém um vetor. E esse vetor, no caso da mecânica dos fluidos, descreve a força que atua sobre o plano por unidade de área. Se chama o vetor tensão. Tem o tensor tensão. E nesse caso aí tem o tensor tensão. Observe que a tensão, vou escrever aqui escalarmente, como a gente fez, escalar aqui é força sobre área, né? Então, a unidade dele é a unidade de força sobre área. E se a gente pegar aqui, por exemplo, um tensor tensão, voltar aqui no slide anterior, que tem um tensor tensão. Vamos pegar aqui esse tensor tensão. Esse T1, T12, T13. Ou esse aqui, né? Vou botar aqui T. E multiplicar, por exemplo, pela área, multiplicar escalarmente por essa área aqui, que é a área, pegar a área unitária, que é a área I, e fizer aquela soma, a gente vai obter como resultado um vetor com as seguintes coordenadas. Tal xx, tal xy, tal xz. A gente pode até fazer, é fácil, é só multiplicar matricialmente. A gente vai pegar
matriz, podemos fazer assim, vai ser um vetor coluna como resultado, e fazer essa multiplicação aqui, o vetor I, ele é o vetor 1, 0, 0. Se a gente fizer essa multiplicação aqui, por essa matriz, o primeiro termo vai ser linha 1, coluna 1. Aqui é uma 3 por 3 e uma 3 por 1. Que vai ser linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3. Tá certo aqui? Linha 1 vezes a coluna 1, tal XX. Linha 2 vezes a coluna 2, tal XY. Linha 3, coluna 3, tal XZ. Na verdade, é melhor a gente fazer... O tensor é simétrico, né? Então, tanto faz fazer, mas vou fazer aqui da forma mais rigorosa. Que seria I pelo fato dele ser simétrico, isso aqui dá o mesmo resultado. Vai ser igual, aqui tem que ser 0, 1, 0, 0, que multiplica escalarmente aquele 3 por 3, 1 por 3, 3 por 3. Aqui vai ser... Aqui é a linha 1, essa linha, vezes a coluna 1. Opa! Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 3, coluna 3, ou linha 1, coluna 3. E vai ser igual a linha 1, opa, linha 1 é desse, é linha 1 vezes a coluna 1, se a gente pegar 1 vezes tal XX, 0 vezes tal YX, 0 vezes tal ZX, só vai sobrar o primeiro, que é tal XX. Aí depois, linha 1 vezes coluna 2, que é essa linha aqui, é a linha única, né, do vetor, vezes a coluna 2, que é essa aqui, só vai sobrar o primeiro termo também. E assim sucessivamente. Isso aqui é muito interessante, que é justamente a força por unidade de área, ou seja, vetor tensão, que atua nesse plano aqui que a gente escolheu o vetor normal. Beleza? Beleza, sim ou não? Sim. Tranquilo. Beleza. Tranquilo, professor. Então, vamos lá. As operações diferenciais, né? Primeiro, a operação diferencial derivada ordinária, parcial, né? Todo mundo conhece derivada parcial. Aí eu chamei de ordinária aqui porque, em relação às outras derivadas, né? Isso aqui é a derivada de um escalar alfa, é um escalar. A derivada de um vetor é só derivar o vetor componente a componente. A derivada de um tensor, B aqui é um tensor, também derivar o tensor componente a componente. Não tem nenhum problema isso. Aí veja, só que a derivada ela pode ser também um vetor. Seria um operador cujos elementos têm direção, né? E são as direções IJK. Esse operador aqui diz que a gente pode pegar qualquer coisa aqui quer dizer um escalar, um vetor, um tensor, derivar em relação à primeira direção,
x1 ou y, multiplicar pelo vetor dessa primeira direção, pegar essa qualquer coisa, derivar pela segunda direção, multiplicar pelo vetor da segunda direção, pegar qualquer coisa, derivar em relação à terceira direção e multiplicar pelo vetor da terceira direção. Aqui a notação reduzida, né, um somatório. Aí a notação de Einstein, a gente já falou que quando tem um somatório, esse somatório está sempre lá, a gente apaga o somatório. Então essa é a representação do gradiente na notação de Einstein, esse K é subscrito. Mas também tem em qualquer livro isso aí, mas o mais importante é o seguinte: a derivada de um escalar, que é o importante, a derivada não, o gradiente de um escalar, que é a mais importante para a mecânica do fluido, ele é um vetor que aponta sempre na direção de maior sentido da variação da propriedade. Por exemplo, o gradiente de pressão, ele aponta, você pega um fluido na piscina, aí você mergulha na piscina. Aí se você continuar mergulhando no mesmo plano, a pressão é a mesma, né? Porque a pressão depende da coluna de água. Então, o gradiente de pressão nessa direção, se você medir ali, é zero, não há variação de pressão. O vetor gradiente de pressão na piscina, ele tem direção para o fundo, porque a pressão está aumentando em direção ao fundo da piscina. Se a gente pegar aqui gradiente de pressão, ele é um vetor que aponta nessa direção. A equação da mecânica do fluido diz isso claramente, ele diz que gradiente de pressão é igual a menos GK. Ou seja, se o K for o vetor unitário nessa direção, né? K e J. Se você tem, por exemplo, uma piscina com água quente, aí o aquecedor está aqui a temperatura está alta e aqui a temperatura está baixa. Se você tirar o gradiente aqui, o gradiente vai estar apontado nessa direção. Porque o gradiente de escalar é um vetor que sempre aponta na direção de crescimento da propriedade. Vamos lá. Aí você pode tirar o gradiente também de um vetor, né? Isso é muito importante para a mecânica do fluido, o gradiente do vetor velocidade. Se a gente pegar essa definição aqui de gradiente e expandir, você vai pegar a velocidade, que ela é igual a V1 é 1, V2 é 2, mais V3 é 3. E aí você vai aplicar esse operador, né? E veja, tem a própria direção trazida pelo gradiente, tem a direção trazida pelo vetor. E você não tá fazendo nenhum produto escalar ou vetorial, você está mantendo essas direções. Então, o resultado da derivada de um vetor é um tensor, ou seja, uma matriz, porque você precisa guardar essas duas direções. Então, vai ser essa matriz aqui, a derivada de V1 na direção, vamos dizer, de E1, vezes o vetor E1 do gradiente, e assim sucessivamente. Não conheço uma interpretação física para o gradiente, pelo menos para a matriz, né? Quando a velocidade ela tem só um componente, é fácil, né? O gradiente de velocidade, a própria variação da velocidade na direção, mas no espaço tridimensional é difícil. Até tem relacionado à taxa de deformação do fluido, a gente vai ver, tridimensional.
O próximo operador que a gente vai usar com frequência é o divergente. O divergente de qualquer coisa é o produto escalar entre o operador gradiente, que é esse cara aqui, e qualquer coisa que a gente está aplicando ele. Observe uma coisa. O gradiente de um escalar com uma pressão é um vetor. Gradiente de pressão. O gradiente da velocidade, que é um vetor, é um tensor. Né? Ou seja, o operador gradiente, a gente chama que aumenta a ordem da grandeza. Ela passa de escalar para vetor, e quando é gradiente de vetor, passa para tensor. Já o divergente, ele reduz a ordem. Né? Você tem aqui, por exemplo, o divergente da velocidade, do vetor velocidade, ou seja, é o operador nabla escalar a velocidade. Aí, veja, escalar entre E1 e E1 é 1. Escalar entre E1 e E2, 0. Escalar entre E1 e E3, 0. Então, você fica só com escalar, esse aqui, esse aqui. E como E1 é 1, E1 escalar é 1, não é um vetor, é um número, então você fica só com o primeiro termo, d-ROM de Vx1, d-ROM de V1, d-ROM de Vx2, d-ROM de V2. Veja, você transformou um vetor em uma soma de números. Então, o divergente, ele reduz a ordem da grandeza. Só que o divergente, ele também tem interpretação física muito clara e muito importante para a gente. Veja, a derivada a gente pode aproximar por delta. Então, aqui seria delta de V1, delta de X1. Delta é o quê? É a variação. Então, o divergente, ele mede a variação relativa, né? Porque em relação ao tamanho do delta x, ao tamanho do passo que a gente dá, a variação de uma propriedade, aqui no caso a velocidade, de uma variável em um espaço, né? O divergente, ele mede a variação de uma propriedade entre dois pontos do espaço, né? O ponto que eu estou calculando a derivada. Seria, se vocês lembram de mecânica dos fluidos, a gente vai ver essa equação. Para fluido incompressível, ou para estado estacionário, o balanço de massa reduz-se a isso aqui. Se a gente pegar ρ, ele é massa volume, o volume. E velocidade é comprimento por tempo. Aí massa, vamos botar aqui massa, volume é comprimento ao cubo, vezes LT ao quadrado. Isso aqui, é massa dividido por área por tempo. Então, o que o divergente da velocidade está dizendo? Se você tem um elemento diferencial, a massa, se ele tiver aqui a mesma área, por simplicidade, que vamos botar aqui ρ1, V1, é igual a ρ2, V2, seria nosso delta da nossa variável aqui, que seria ρ1, V1, aí dividido por um comprimento aqui do elemento. Né? Ou seja, delta de ρv, desculpa. Isso é igual a zero. O que significa? ρv não varia aqui
nessas duas superfícies. Isso aqui a gente vai ver é um fluxo. Ou seja, o divergente, ele mede se há variação entre dois pontos em um escoamento, né? em um campo, melhor dizer assim. Aí eu vou passar rápido aqui, isso tem em qualquer livro também. Tem um divergente de um tensor, para não ficar cansativo, né? A gente está falando dessas propriedades aí. Há muito tempo já. O divergente de um tensor, ele mede a mesma coisa, que é a variação da grandeza tensorial, né? Ele reduz a ordem. O divergente de um tensor é um vetor, e o divergente de um vetor é um escalar, um número. Mesma coisa, a variação de um elemento em uma direção, variação do outro elemento na segunda direção, variação do terceiro elemento na terceira direção. E soma, né? Essa a gente usa menos, que é o Laplaciano. A mesma coisa, você pega o operador nabla, faz escalar nabla do gradiente dessa coisa. Aí, para a gente aqui, o que interessa é esse divergente aqui, que é o... Não sei se vocês estão vendo meu cursor. Deixa eu botar aqui. Interessa esse aqui, que é o divergente que é o Laplaciano de um vetor. A gente está interessado no Laplaciano da velocidade. Laplaciano da velocidade, ele é um vetor que tem de segundas derivadas. O Laplaciano, ele mede a variação da variação. É engraçado, demorei muito para entender esse conceito quando eu era aluno, me lembro bem. Veja, o Laplaciano, a gente pode... Vamos pegar um termo aqui. Ele é a derivada... Vou pegar um termo aqui. Da derivada. X1, botar... Ficar simples aqui, para a gente não ficar cheio de índice. Peguei o primeiro termo aqui. Quando esse número aqui é igual a constante, ou seja, d-ROM de W1, d-ROM de X1 igual a constante, significa que o Laplaciano é zero. Ou seja, o Laplaciano, ele vai medir quanto a variável e o elemento W1 variam em um desvio de um comportamento constante. Se a taxa de variação for constante, o Laplaciano é zero. Seria um desvio do comportamento linear, você pode dizer também para o Laplaciano. O quanto a velocidade, o perfil de velocidade, o escoamento, desvia do comportamento linear. Beleza? Dá até para dar um pause aqui. Acabamos os operadores. Tudo tranquilo aí, Thiago? Tranquilo, professor. Refrescando a mente aí? Sobrevivendo. Gustavo também? Tranquilo, Márcio. Vamos embora. Alex, tranquilo? Tranquilo não, né? Mas vamos levando, né? Vamos lá. Tem que estudar, que essa parte não é fácil, não. Não, com certeza. Daniele, tranquilo? As minhas palavras do amigo aí, tranquilo não é não, mas estamos indo. É cansada. É cansada mesmo, eu também estou. Mas não tem como não falar desses operadores. Né? Sexta também, né, gente? Hã? Hoje é sexta, né? Isso é verdade, mas para mim ainda tem muita coisa. Ainda tem uma aula à tarde e uma tese. Então estou lascado hoje. Caramba! Comigo não tem sexto hoje, não. Veja, a gente tem falado aí em coordenada cartesiana, mas para a mecânica dos fluidos e para a reologia, tem dois sistemas que são importantes, um mais importante que o outro. O coordenada cilíndrico é essencial que a gente entenda, né?
porque as geometrias têm uma simetria que a gente pode se aproxima muito mais do cilindro do que de um quadrado, né? A gente escolhe a geometria do sistema de coordenada a partir da geometria do problema. Veja, aqui a gente tem um AX, a coordenada do vetor, né? Que é o sistema cartesiano. Esse aqui é um sistema cilíndrico, né? Aqui está o cilindro comparado com o eixo x, y, z. Para o cilindro, a gente vai escolher um AR, que é a distância do eixo z. Vai escolher, vamos botar aqui um AZ, que é a altura do ponto, e um θ, que é a altura, que é quanto esse ponto está movimentando aqui em relação ao plano XY. Assim que a gente transforma a coordenada, né? Por exemplo, se a gente quiser transformar o AR, em coordenadas cilíndricas, A seria, vamos chamar AR, ER, mais AZ, EZ, que são os vetores unitários das coordenadas cilíndricas, mais a θ, θ. Que são os vetores unitários, né? Seria um vetor unitário Z, vetor unitário R, vou botar aqui em cima para facilitar. Beleza, Juliana. E teria esse vetor aqui, θ, que mediria o ângulo, né? É só substituir se a gente quiser transformar em x, y, z, a gente substitui esses valores nessa expressão e obtém x, y, z. Então, aqui é mais para lembrar vocês que esses sistemas de coordenadas são interconversíveis e que a gente vai usar muita coordenada cilíndrica nos nossos problemas, né? Aqui, coordenada esférica, a mesma coisa. Aqui, comparada ao sistema cartesiano, né? Aqui tem x, y, z. Você tem um ponto na coordenada esférica, ele é localizado pela distância radial em relação ao centro da esfera. O ângulo em relação ao referencial meridional, à esfera, em relação vertical, e um outro ângulo φ, né, em relação ao plano XY. E a mesma coisa vai ter, o A vai ser um AR, ER, mais um Aφ, F, mais um Aθ, Eθ. E se a gente quiser transformar no sistema de coordenadas cartesiano, é só fazer essa substituição. Parada para respirar, agora que vem mecânica dos fluidos. Veja, o primeiro conceito assim, importante que eu acho da mecânica dos fluidos é esse aqui, derivada material. A mecânica dos fluidos usa essa derivada porque a mecânica dos fluidos, o objeto de estudo ele está em movimento, não é um eixo inercial. Quando a gente fala em derivada, opa, esse D aqui é um D parcial. Quando a gente fala em derivada em relação ao tempo, normalmente, vamos falar a temperatura de um lá do nosso banho. O banho ali, a gente pode considerar que o fluido ali está parado, né? A gente está admitindo que todo o banho está na mesma temperatura. A gente não está considerando o movimento do fluido ali naquele banho, senão seria outra coisa. Mas para a mecânica dos fluidos, veja, para a variação temporal, a gente tem que levar
em conta a velocidade. Tem alguns exemplos que eu acho interessante para ilustrar isso aqui. Por exemplo, na mecânica do fluido, a gente sempre mede, a gente está parado e está assistindo o escoamento do fluido. É assim que acontece. A gente põe um medidor de pressão parado, a gente põe um medidor de vazão parado, a gente pode até tirar uma foto do fluido escoando, mas a gente está parado e o fluido que está escoando em movimento. Então tem essa questão do movimento do fluido que influencia em como a gente influencia na medida da variação com o tempo. Um exemplo que eu gosto muito é o seguinte: aqui no Rio é muito comum esse chuveiro a gás, né? Ou então aqueles boilers na casa. Suponha que você ligou o chuveiro e você é o medidor de derivada. Você vai falar esquentou ou esfriou. Né? Esquentar ou esfriar é uma medida da temperatura em relação ao tempo. Né? E você pode falar esquentou rápido, esquentou devagar, é uma medida da derivada da temperatura em relação ao tempo. Veja, você vai tomar banho, ligou a água que vem do boiler. Você abre a torneira um pouquinho ou você abre a torneira muito? Você, Daniela, que gosta de banho quente? Eu falo isso porque toda mulher gosta de banho quente. Mentira! Você é a primeira mulher que eu vejo que não gosta de banho quente. Detesto, queima a pele, deixa a gente velha. Ah, tá explicado, tá explicado. Tá explicado, existe uma força maior do que o banho quente, do que o conforto. Então o exemplo tem que ser com o Thiago, então, que gosta de banho quente. Pô, pior que aqui o chuveiro é elétrico, professor, mas Mesmo? o senhor falou quando a gente liga o aquecedor, não sei, eu acho que a tendência é abrir bastante a água para não correr o risco de queimar a pele logo de cara, né? Mas veja, não é esse o lance que eu queria falar, não. Vou falar porque, excepcionalmente, aqui temos odiadores de banho quente. Eu também detesto banho quente, cara. Eu não gosto também, não. Mas, porra, minha esposa mesmo adora banho quente. Ela tinha um chuveiro que derrubava a casa, ela falava que era um problema elétrico da casa, mas é um chuveiro de 20 amperes. É um motor de carro. É um gerador. Tomar banho quente eu fico espirrando o dia inteiro. É mesmo? Impressionante. Aí, veja. Aí você está lá com o bração esticado. Veja que você pode controlar o quanto a água esquenta rápido ou devagar com a vazão do chuveiro. Concorda? Sim ou não? Sim, sim. Né? Então, esse controle com a vazão, veja que a vazão não é um elemento temporal. A vazão é um elemento do movimento do fluido. É uma posição. A velocidade do fluido. Então, para que a variação temporal seja corretamente levada em consideração pela mecânica dos fluidos, a mecânica dos fluidos usa essa derivada material, que é a derivada, né, que leva em consideração a vazão do escoamento. Você pode controlar o quão rápido a temperatura sobe ou não, modificando a vazão, sem modificar mais nada do fluido. Certo? Então, esse conceito tem também em qualquer livro de mecânica dos fluidos. É relativamente fácil de derivar, né? Você pega uma propriedade F qualquer, a derivada, a diferencial dela é d de F, d de T. E, no caso, depende da posição também a propriedade F, então é d de F, d de xi, né? Que é uma posição qualquer.
dxi. Então, somatório aqui em i, obviamente, igual a 1 a 3. Veja, se eu dividir aqui pelo tempo, Faltou um vezes dt ali, professor. aí vou ter um conjunto de derivadas aqui que leva em consideração o tempo. Como eu já tenho tempo aqui, aqui é a derivada com a posição constante. Vamos supor que eu divido, aí vai ficar df minúsculo, né, dt, é igual d-ROM de f, d-ROM de t, mais dxi somatório, né, dt, vezes d-ROM de f. A variação da posição com o tempo é justamente a velocidade. Então, eu só coloco maiúsculo. df dt é a variação da propriedade com f com o tempo, mais a variação dela por eu abrir ou fechar a torneira. Isso aqui, o somatório de fx é um gradiente de f. O que quer dizer isso? Se toda a água no tanque, vamos supor que você tem 2 torneiras. Nas 2 torneiras a água está na mesma temperatura, não existe gradiente, não existe diferença de temperatura entre as 2 torneiras. Então, eu posso mexer na velocidade o que eu quiser, que eu não vou observar nenhuma variação de temperatura. Então, esse é o papel do gradiente. Se existe diferença de temperatura entre as 2 torneiras, eu posso manipular a temperatura manipulando a vazão, a diferença de vazão entre as 2 torneiras. Beleza? Veja, agora um outro conceito importantíssimo, talvez o conceito mais importante aqui da aula. Quando você tem um campo vetorial, suponha que isso aqui é uma velocidade. E essa velocidade, esse campo de velocidade, está atravessando aqui um plano imaginário. A quantidade do vetor velocidade que atravessa esse plano imaginário, ele depende, ou a taxa, né, vai ser velocidade, ele depende do ângulo do plano. Se o plano ele tiver o mesmo ângulo do vetor velocidade, vamos botar assim, é um plano imaginário, o fluxo de material através desse plano é 0. Se o plano ele tiver essa orientação perpendicular ao vetor velocidade, o fluxo através dele é máximo. Então, o fluxo de uma propriedade, aí vocês já viram, é uma propriedade qualquer, pode ser fluxo de campo magnético, fluxo de campo elétrico. Para a mecânica dos fluidos, é fluxo de matéria, né? Ele depende da orientação relativa do plano que a gente está considerando e do vetor velocidade. Aí, por exemplo, a gente está pegando aqui, em vetor V, o fluxo de velocidade, né? Vamos botar de velocidade, através do plano é dado pelo produto escalar do vetor velocidade vezes o vetor área. Se for por unidade de área, escreveu ali, vai ser V escalar o vetor normal à área. Aqui é como se fosse Q é igual a V escalar A, só que A a gente viu que a área ela pode ser dada pelo tamanho dela vezes o vetor normal.
Então, se a gente substituir aqui em cima e dividir por A, fica Q sobre A é igual a V escalar N, que a gente chama fluxo por unidade de área. Fluxo volumétrico, né? Mas veja, a gente pode definir o fluxo de qualquer coisa. Esse é o fluxo de velocidade. A gente pode definir o fluxo da velocidade multiplicado pela densidade. Pode escolher o fluxo diádico de velocidade vezes velocidade. E pode até o fluxo genérico. Vou explicar isso aqui. Veja, qualquer vetor eu posso definir um fluxo. Aí vamos escolher aqui, ó. Por exemplo, vamos interpretar o que é esse fluxo aqui. Que V vezes A, você sabe, é velocidade. Vezes a área, velocidade é comprimento por tempo, metro por segundo. A área é comprimento ao quadrado. Então, isso aqui é vazão volumétrica por uma área. Aqui é a velocidade vezes a normal. Então, é como se esse fluxo ali que eu calculei dividido pela área, que é igual L ao cubo dividido pelo tempo dividido pela área. E tem unidade de metro por segundo, que esse aqui seria o volume por unidade de tempo por unidade de área. Só que volume L ao cubo com área ali ao quadrado, aí eu fico, cancelo, né? Aí eu fico com comprimento por unidade de tempo. Se eu pegar o segundo, que eu chamei de M ponto, é igual a ρ V A, que é o produto escalar dessa grandeza, ρV, pela área. Veja, ρ é densidade, então é massa por volume, L ao cubo, vezes velocidade, tempo, comprimento por tempo, vezes comprimento ao quadrado. Então, eu vou cortar isso aqui, corto com isso aqui. Isso aqui fica massa por unidade de tempo, isso é a vazão mássica. Se eu dividir pela área, que é esse caso aqui, né, e vira o vetor normal, eu fico massa dividido por tempo, dividido pela área, que é fluxo mássico. Sempre que eu falo fluxo, é por unidade de área. Quantidade de movimento, a mesma coisa. Eu posso definir, a meu prazer, por aquela área ali, um fluxo de quantidade de movimento. Chamei de P ponto igual ρ V. V. Isso aqui vai ser um vetor, né? Vezes escalar, né? A área. Veja, ρV, ρ é massa, o volume, vezes comprimento por tempo, vezes comprimento por tempo, dividido por, multiplicado pela área. Comprimento ao quadrado. Massa vezes comprimento, né, vezes velocidade, desculpa, é quantidade de movimento. Então, é chamar pesão aqui como se fosse a unidade de comprimento, quantidade de movimento.
L ao cubo eu posso cortar com L ao cubo. Então, isso aqui é quantidade de movimento por tempo. Então, isso é a vazão de quantidade de movimento que passa pela interface. Seria a quantidade de movimento por unidade de tempo. Se eu dividir pela área, que é esse caso aqui, vai ser o fluxo de quantidade de movimento, que é quantidade de movimento por unidade de tempo por unidade de área. Posso generalizar, né? Essa generalização é feita assim, seja uma propriedade extensiva B, se ela é extensiva, ela depende da massa, através de uma propriedade intensiva Bzinho. Posso reescrever como Bzinho vezes ρV, o volume, Vzão aqui, no caso. O fluxo dessa propriedade, ou a vazão dessa propriedade, vou botar o fluxo em uma área dA, fluxo em uma área. Em uma área vai ser dado por Bzinho, ρ, escalar velocidade área. E vou mudar aqui. Eu posso fazer assim também, ó. dB vai ser igual a diferencial de B, vai ser igual B, ρ, vou dizer que ao volume vezes área, aí vou diferenciar só pelo comprimento. Área, o volume é igual a uma área que multiplica em comprimento, né, vezes dL dt. Então, dB é igual a B, ρ, área, vezes a velocidade. Só que essa área vezes a velocidade, ela é um produto escalar, né? Não, a gente não pode deixar assim. Então, dB vai ser B, ρ, escalar área. Então, o fluxo de uma propriedade, chamada B ponto, vai ser... Opa! Aqui eu dividi por dt, né? Dividi aqui por dt. Vai ser... É isso, B, ρ, V, escalar área. Veja, se nossa propriedade for, por exemplo, se a propriedade for o volume do fluido, V é igual a 1 vezes V. É o próprio... Pega a massa, né? Senão fica muito trivial. O volume fica trivial. A massa, chamada de emissão, é igual a densidade vezes o volume. Se a gente pega aqui nossa definição de Bzão, é igual a
Bzinho, Rho, V. Né? Então, Bzinho é 1. Comparando essas duas definições. Logo, para a massa, Bzinho igual a 1. Então, a gente pode colocar aqui nessa expressão genérica, que serviria para energia, para qualquer coisa, M ponto seria a vazão máxima, Bzinho igual a 1, Rho, V, escalar área. Beleza. Então, por uma superfície, dentro de um campo vetorial, pode passar qualquer coisa. A gente pode ter a superfície imaginária, a gente pode ter o fluxo de qualquer coisa, fluxo de volume, fluxo de energia, fluxo de massa, energia térmica, movimento, quantidade de movimento, momento angular, tudo que a gente puder definir por essa equação, a gente pode, como é que fala? A gente pode dizer que passa por uma superfície e muito mais coisas, né? Existe o fluxo eletromagnético, fluxo até gravitacional, né? O pessoal de física que estuda o universo, eles usam essa notação. Qualquer campo vetorial. Teoremas importantes. O primeiro teorema importante para a gente é o teorema da divergência de Gauss-Ostrogavest. Teorema muito importante. Esse teorema ele diz o seguinte: esse B é uma propriedade vetorial qualquer. Ele diz que você tem um campo vetorial de uma propriedade B. A variação dessa propriedade B dentro desse volume é igual à quantidade de B que passa pela interface. Essa integral de superfície, ou seja, o que é o fluxo através da superfície, né? E isso aqui é a integral de volume, né? Que é o integral dentro do volume. Aí ele diz que se há um aumento de uma propriedade B aqui dentro desse volume, é por causa dessa propriedade B que veio da interface. É praticamente uma lei da conservação, o teorema de Gauss-Ostrogavest. Precisa até ver se é para campo conservativo, só que vale porque é uma questão de conservação. Lembra, o divergente, o que ele diz, o divergente? Ele te responde a pergunta: há uma variação da propriedade? Aí a resposta, se for sim, aí o teorema de Gauss diz: se há uma vazão da propriedade, foi por causa do fluxo dessa propriedade através da superfície de um volume de controle, que é esse cara aqui fechado, né? Só vale para a superfície fechada. Ou ele diz: há uma variação dessa propriedade B dentro do volume? Não. Aí ele diz o seguinte: então, o fluxo líquido dessa propriedade através da superfície é zero. Ele não te diz que o fluxo é zero. O fluxo líquido é zero, ou seja, o que entra menos o que sai é zero através dessa superfície. Beleza? Isso aqui é o fluxo, né? Só que aqui, esse N escalar B ds é um fluxo Dzinho B. E o fluxo total vai ser N B, se for constante, vezes a área. Aí não seria o fluxo, a vazão total, né? Isso aqui não vou demonstrar. O outro, isso aí é um resultado matemático, não é um resultado físico. A gente busca interpretação, mas é um resultado matemático. Isso aqui também é um resultado matemático.
pode até ser demonstrado por argumentos físicos do teorema de Reynolds. Aqui diz o seguinte: se você tem uma propriedade J calculada através da integral no volume de uma função f, a derivada desse J, ou seja, o teorema de Reynolds, a forma de Leibniz, ela diz que d dt dessa integral de uma função que depende do tempo e da posição é igual, não é um resultado trivial, eu posso colocar a derivada dentro da integral, ou seja, eu posso derivar a função f, e a integral da função f multiplicado pela velocidade na superfície vezes o vetor normal, de novo, o fluxo da propriedade multiplicado, não escalar, o fluxo da propriedade f pela superfície. Esses são resultados matemáticos, né? A gente vai usar daqui a pouquinho. Vou fazer só para massa hoje, né? Aí na próxima aula a gente faz a parte de momento. Beleza, Gustavo? Gustavo dormiu. Tranquilo, né? Veja. Aquela propriedade Bzinho do teorema de Gauss, eu disse que era igual a ρV agora. E vou fazer o balanço de massa. O fluxo de massa líquido que passa pela superfície é dado por essa integral. Vou deixar aqui mais, porque daqui a pouco a gente discute isso no aumento. Vocês concordam com isso ou não? Veja, o fluxo de massa por unidade de área se eu quiser o fluxo pela área toda, eu vou fazer o fluxo nessa área, vou fazer o fluxo nessa área, vou fazer o fluxo nessa área, fazer o fluxo nessa área, fazer o fluxo nessa área. E atrás, né? Por toda a área. Então, vai ser o somatório de todas as áreas, então não é por unidade de área, de m ponto, de ρ, do somatório de ρ, em cada ponto, né, em cada área, I, né, o somatório em I, vezes não, escalar a normal em cada área, vezes escalar cada área. Opa, faltou aqui. ρI, não, aqui é multiplicado, V, I, a velocidade em cada área, a normal de cada área, vezes o valor de cada área. Concorda com isso aí? Concorda, Alex? Pode dizer que não concorda. Concordo. Concorda? Tá. Então, isso aqui, esse somatório é o integral. Então, seria toda a massa que entra e sai do volume de controle por unidade de tempo. E aqui seria integral na área, ali chamou de S, deixa eu botar de S aqui, de ρ, V, escalar em ds. Por que tem esse sinal negativo aqui? Veja, se eu pegar um volume de controle aqui fechado, essa superfície aqui
A normal dela é essa. Vamos supor que tem um material entrando aqui nessa superfície. A vazão máxima por essa superfície aí, ela é igual a ρ V escala N vezes a área da superfície. Só que V escala N, veja, é ρ, módulo da velocidade, o normal é um vetor unitário, vezes o ângulo do cosseno entre N e V. Esse ângulo aí é 180. Então é menos 1 vezes A. Então aí é uma vazão máxima, ele dá negativo por uma vazão entrando, né? Então, obviamente, a gente prefere que quando o material entre, ele conte com um aumento da massa. Né? Então, por isso que a gente põe um sinal negativo aqui para compensar compensar essa variação. Certo? E veja, botar o balão de massa aqui eu não botei, né? Balão de massa dm dt é igual à quantidade da massa que entra, a taxa, né? Menos a taxa que sai. Só que isso aqui é justamente a integral do fluxo. Menos a integral do fluxo. Que é esse termo aqui. Que é a variação, que é a entrada líquida de massa no volume de controle. Tem um sinal menos para compensar, é menos a entrada líquida de massa no volume de controle. Esse sinal menos é colocado para compensar esse problema, posso chamar assim, que da área negativa, da normal negativa, né? A normal é definida para fora, e a velocidade. Agora a gente precisa da dm/dt. IM é igual a ρv. Mas isso quando a densidade é uniforme em um volume, nesse volume inteiro. Se a gente pega a densidade em um volume pequenininho, né, que ela pode variar de ponto a ponto, dm, aí esse volume pequenininho, ele tem densidade constante, é ρdv. Se a gente integrar, a massa, ela é a integral no volume de ρdv, que é isso aqui. Veja, se a massa é isso aqui, dm/dt é igual à derivada daquele termo. É isso aqui. Então, o nosso balanço de massa, ele fica com essa forma. Essa é a variação da massa dentro do volume de controle, esse primeiro termo. E esse aqui é o fluxo líquido, entrada menos saída de massa no volume de controle. E a gente pode escrever isso aqui, né? Dessa forma. Aí, veja. Isso aqui é mais. Aí, essa é a mesma equação que estava lá em cima. A gente não pode fazer nada com essa equação ainda, mas se a gente usar o teorema de Gauss, que é esse teorema aqui, a gente pode pegar um integral no volume e transformar no integral na superfície. Né? É esse que o teorema, de um lado, integral no volume, do outro, integral na superfície. E eu pego o teorema de Gauss aqui, para Bzinho igual a ρv, né?
e aí transforma essa integral na superfície, que é a integral na superfície de ρ v escalar n, no integral no volume do div de ρv, usando o teorema de Gauss. Veja, agora as duas integrais têm o mesmo índice. Então, eu posso colocar em um integrando somente, que é essa forma aqui. E para que isso seja verdade, o núcleo da integração tem que ser igual a zero em qualquer ponto. E aqui a gente tem a forma, a gente obtém esse resultado, que é a forma diferencial do balanço de massa. Beleza?